números contam a história do espetáculo. Jair pode marcar a ponta, tira gol! Se recordar é viver. A partir de agora, você está convidado a reviver nossas principais conquistas e glórias. Faltavam só 5 minutos pra terminar o jogo. Levou pro meio da área, preparou, rolou pro Josué, e deixou a bola passar na ponta, tira gol! Memórias, entrevistas, registros históricos e depoimentos. O Vila sempre teve, assim, uns torcedores muito corajosos. Foi lá, pegou os 3 fios de cima do Estádio Olímpico e cortou a luz no instantinho. Porque o ambiente era muito pesado, né? A emoção era muito grande naquela época. E foi o jogo todinho a gente atacando e não conseguia fazer o gol, né? Primeiro tempo tava 2-0 pro Riachuelo. Eu e o Ed fomos pro vestiário. Aí na fúria nossa lá, nós agredimos fisicamente alguns jogadores. E fomos pro campo ganhando de 5-2. Sofria como louco com o rádio colado no pé do ouvido. Está no ar Futebol de Goiás e suas histórias. Um programa que exalta as raízes do nosso futebol. Atenção! Preparou! Correu! E chutou! Não era um primor de técnica nos gramados, inclusive chegava junto nos atacantes, tanto que ficou conhecido como alavanca. Não aliviou sequer um padre quando enfrentou, mas Ovidio Inácio tem uma das histórias mais interessantes do futebol goiano da década de 50. Defendeu a camisa do Goiás e também a do Goiânia. Foi negociado pelo módico valor de 100 bilhetes de rifa, o que dá o tom de como o futebol era romântico nesta época. Além do talento para o futebol, Ovidio Inácio também era craque na comunicação. Desde quando trabalhava como mensageiro dos Correios, até quando se tornou locutor esportivo e passou para o outro lado do balcão. Com a emoção de quem já viveu nos campos, Ovidio Inácio testemunhou o esporte goianiense nas ondas da Rádio Clube no programa Pioneira dos Esportes e nas linhas do jornal Folha de Goiás. Além do futebol, narrou os tempos áureos do basquete goiano e até corridas de cavalo. Estremecem os alicerces da Paranaíba. É o Clube do Povo festejando seu primeiro gol esta noite na decisão do Campeonato de Profissionais. A história do futebol goiano ao seu alcance agora na internet. Acesse futeboldegoias.com.br. O Futebol de Goiás e suas histórias, na edição de hoje, quer saber e conhecer as histórias de Ovidio Inácio Ferreira. Por Ovidio Inácio Ferreira. Quem é Ovidio Inácio Ferreira? Ovidio Inácio Ferreira, sou morador de Goiânia e joguei no Juvenil do Goiânia em 1951. Em 52 fui contratado pelo Goiás e joguei no Goiás no time de aspirantes e fiz algumas intervenções no time principal. De modo que eu participei da história do Goiás. E como o senhor realmente era conhecido em campo, qual que era o seu apelido? O meu apelido era Alavanca. Por quê? Porque geralmente a bola passava, mas o adversário ficava. Não passava nada? Não, a bola podia passar, mas o jogador ficava. Qual foi seu principal, vamos dizer assim, concorrente ou um grande zagueiro que o senhor também enfrentou ali, que também tinha esse espírito guerreiro, hein, doutor Ovidio? Tinha no Vila Nova, que depois passou a chamar Araguaia,
um zagueiro que era vigoroso e tinha apelido de Hélio Cavalo. Era um jogador respeitado por sua virilidade. Viu? E o senhor atuou em uma época em que no Goiás quem comandava era o capitão Carlos Ribeiro do Nascimento? Exatamente, viu? Fui zagueiro titular enquanto ele permaneceu na direção do Goiás. Doutor Ovídio, o senhor nasceu na cidade de Goiás. Como é que foi a sua infância? A minha infância foi muito boa, embora tivesse sido muito pobre, mas tive uma infância muito boa, porque eu estudei no Jardim da Infância, no Grupo Escolar Modelo, depois fui aluno do Colégio Estadual de Goiânia, o Liceu, e trabalhei nos Correios e Telégrafos, onde eu encerrei minha profissão como mensageiro do Departamento dos Correios e Telégrafos de Goiânia. Isso em 1950. E o senhor lembra quando foi, como foi que o senhor veio para Goiânia? Que idade que o senhor tinha? Quando vim para Goiânia, eu tinha apenas 7 anos e minha família veio numa carroceria de caminhão. Quando meu pai foi convidado por Pedro Ludovico para trabalhar em Goiânia. Meu pai fazia colchões. Naquela época não tinha colchão de mola. E meu pai, então, fazia colchões de capim e os colchões eram muito bem feitos. E ele, então, foi convidado a vir para Goiânia para atender a população goianiense. O senhor falou que veio com 7 anos de idade. Foi. Mas o senhor tem a lembrança de futebol lá em Goiás Velho? Como que era? Não tive, não. Depois de adulto, eu fiz algumas partidas de futebol em Goiás, quando eu joguei contra o Independente, que era um quadro de futebol lá de Goiás, e pelo União. De modo que eu me apresentei lá, mas como adversário, como integrante do Goiás Esporte Clube e do DCT Esporte Clube. Doutora Ovídio, na cidade de Goiás. E como que o senhor se aproximou do futebol aqui em Goiânia? Como foi assim, o senhor passou a acompanhar, jogar? Goiânia não tinha outras diversões a não ser o futebol. E eu sempre gostei do futebol, tanto assim que antes de parar as minhas atividades como jogador, eu passei a integrar a equipe esportiva da Rádio Clube de Goiânia, trabalhando com Cunha Júnior e Luiz de Oliveira Machado. E da sua época de jogador, tem algum jogo importante? Tem algum jogo que não sai da sua memória? Algum lance? Alguma partida? Nós tivemos grandes jogos contra o Goiânia Esporte Clube. Naquela época não havia um intercâmbio muito grande. Então os clássicos eram Goiás contra Goiânia e contra o Atlético. O clássico Gogó, Goiânia e Goiás. E a gente participava desse clássico. Era o clássico das multidões. Nós não tínhamos ainda naquela época o estádio Serra Dourada. Nós tínhamos um campo cercado de alambrado e de arquibancadas de madeira. E, doutor Ovídio, eu queria saber, o senhor acabou de falar que foi mensageiro. Como é que era esse trabalho de ser mensageiro e de guarda-fios? Eu entrei nos Correios Telégrafos como mensageiro, quer dizer, entregava telegramas pela cidade. Naquela época não tinha o trabalho de telefone como tem hoje. Hoje diminuiu demais o serviço de telegramas. Telegrama fonado, inclusive. E eu, então, trabalhar nos Correios como mensageiro e fazia entrega de telegramas pela cidade. Eu conhecia Goiânia, todas as ruas e avenidas da capital, de Goiânia e de Campinas. Se eu te perguntasse onde é que era a Casa Carajá, o senhor vai lembrar? A Casa Carajá era na Rua 7, número 51, em frente ao Mercado Central. Naquela época, a Casa Carajá era liderada pelo senhor Joaquim da Veiga Jardim, que foi técnico do Goiânia durante vários decênios. E hoje Goiânia é já muito moderna, grande, às vezes a gente nem consegue até imaginar de como era essa época. Dá para o senhor descrever para a gente como é que era Goiânia nesse período? Goiânia naquela época era uma cidade muito pacata.
E eu, como trabalhava no Correio como mensageiro, conhecia todos os logradouros e a maioria da população. Às vezes, o telegrama não via com o endereço correto, mas eu sabia onde morava determinadas pessoas e fazia a entrega. Naquela época, vinha muito telegrama, era para o senador Pedro Ludovico, que era interventor do Estado. O senhor falou muito do seu trabalho de mensageiro e agora a gente queria entender qual era esta função de cuidar dos fios de Goiânia. Como é que era isso? Não, eu fui mensageiro, fazia entrega de telegrama. Posteriormente, naquela época eu lembro bem que eu ganhava 380 cruzeiros mensais. Então houve um concurso para guarda-fio. Eu fiz o concurso, passei em segundo lugar no estado de Goiás e passei a ganhar 780 cruzeiros. 780 cruzeiros. O serviço era cuidar das linhas telegráficas. Às vezes a gente tinha que trepar na escada para arrumar um defeito. Quando a linha arrebentava, a linha telegráfica, ou o poste caía, era preciso emendar o fio, então tinha sempre uma equipe do DCT à disposição para fazer o serviço. E é verdade que os campineiros, quando vinham assistir jogo aqui no centro de Goiânia, no Estádio Olímpico, no Estádio Pedro Ludovico Teixeira, eles eram colocados com a cara para o sol? Não, isso não é verdade, não. Porque naquela época o estádio não tinha o conforto. A não ser uma casa que o Goiânia construiu para abrigar os torcedores do Goiânia. O resto da torcida do Goiás, do Atlético, do Araguaia, ficava debaixo do sol, sob o sol inclemente e das chuvas constantes. Doutor Ovídio Inácio Ferreira é o nosso convidado hoje aqui no Futebol de Goiás e suas histórias. Jogou no Goiânia, jogou também no Goiás Esporte Clube e tem muitas histórias, vários acontecimentos, várias lembranças também de sua época de cronista esportivo. Estas e outras histórias, Gerliezer Paulo, João Paulo de Medeiros, Vinícius Tondolo, nós vamos contar na sequência. Na sequência, Futebol de Goiás volta já. Linha do Tempo. Década de 30. No dia 29 de março de 1939, a Papelaria Vanguarda, empresa que estava prestes a ser inaugurada na capital, ofereceu uma taça para ser disputada entre Atlético e Corinthians, que pouco depois passou a ser chamado de Goiânia Esporte Clube. Inclusive, o Corinthians goiano anunciava que a posse da nova diretoria do clube estava marcada para o dia 8 de abril, no Grande Hotel de Goiânia, localizado na Avenida Goiás com a Rua 3, no centro. Década de 70. No dia 29 de março de 1978, a Anapolina empatou por 1-1 com Dom Bosco de Mato Grosso no estádio Jonas Duarte pelo Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Aquele campeonato foi o primeiro da chata na elite do futebol brasileiro. A rubra era treinada pelo saudoso Jailton Santos e teve em campo Moacir, Ferreira, Deirote, Gideone e Wilson, Roberto Chaves, Barão e Armando, Maurício, depois Noquinha, Sinomar e Raimundinho, depois Spaghetti. Década de 2000. O dia 29 de março não traz boas recordações para o torcedor do Vila. No início da década de 2000, o time foi eliminado nesta data 2 vezes na Copa do Brasil. Em 2000, para o Sergipe e em 2001 para o Internacional de Porto Alegre. Contra os sergipanos, o Vila havia perdido em Aracaju e empatou no Serra Dourada sem gol, sendo eliminado. Contra os gaúchos, o Vila conseguiu um grande empate por 3-3 no Serra Dourada, mas acabou sendo derrotado no Gigante da Beira-Rio. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro.
Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. Estamos de volta aqui no Futebol de Goiás e suas histórias, onde você já pode acessar o nosso site futeboldegoiás.com.br, Rafael. No site Vinícius Tondolo, além de você encontrar muitos dados, fichas técnicas do passado e também do presente, não deixe de conferir o nosso acervo fotográfico. O Futebol de Goiás e suas histórias tem um oferecimento de tintas Colatex, pintando com arte, Gerliezer Paulo. Doutor Ovídio, e como que o senhor foi parar no Goiânia? Como que o senhor chegou ao Goiânia Esporte Clube? No Goiás? Ao Goiânia. No Goiânia eu fui juvenil. Na época do Domingos Prudêncio, o Popular 18, eu fui zagueiro do quadro juvenil do Goiânia, em 1951. Então, mas foi algum amigo do senhor que convidou o senhor para ir para lá? O senhor pegou, o senhor foi lá, eu quero fazer um teste, quero jogar nesse time aqui. Não foi amigo nenhum, não. Eu procurei o 18, que era o técnico do time juvenil do Goiânia, e falei que eu queria jogar no Goiânia. E ele então fez um teste e eu fui aprovado e passei a ser titular do time juvenil no Goiânia. Doutor Ovídio, sempre que a gente faz entrevistas com pessoas dessa época, eles sempre falam muito do 18. Eu queria que o senhor falasse pra gente como que era a figura do 18, como que ele agia no dia a dia. O 18 era uma figura muito gorda, baixinho, e líder do carnaval goiano. Ele fantasiava inclusive de Rei Momo e gostava de dirigir o futebol goiano. Ele é que cuidava do time juvenil do Goiânia Esporte Clube. E ele era uma pessoa extrovertida, ele era bravo, como que ele era? Não, o 18 era uma pessoa amiga, ele não chamava a atenção das pessoas, senão ele tinha muita habilidade para lidar com as crianças. E todo mundo gostava dele porque ele era popular. Tanto é verdade que ele chamava Domingos Prudêncio, mas todo mundo só chamava ele de 18. E no Goiânia o senhor jogou com quem? Quem que o senhor se lembra assim, de companheiro do Goiânia? No juvenil com... Deixa eu ver se eu consigo me lembrar. Joguei com Inacim, era um centroavante que tinha, Lélio, ponta direita. O doutor Joviro Rocha jogava naquele time do senhor também? O Joviro Rocha jogava no Goiás nessa época. Chamava Turco. O senhor jogou com o Tomazinho nessa época? Joguei com o Tomazinho, Chiquinho, irmão do Tomazinho. Doutor Homero jogava também no Goiânia. Todos eles jogou no era Goiás. Desse time juvenil do Goiânia. Ele chamava Didil, naquela época era apelidado de Didil. E nesta época, doutor Joviro, o time juvenil, também conhecido como os times de categorias inferiores, eles tinham prestígio. O torcedor conhecia o jogador do time sub-20, do time juvenil? Conhecia, o jogador acompanhava, porque Goiânia não tinha outra diversão, era só o futebol. E a arquibancada era separada do campo apenas pelo alambrado, de modo que ficava quase junto com os jogadores, participando. E tinha público nos jogos do juvenil? Público. Goiânia não tinha outro tipo de diversão. Tinha corrida no hipódromo, corrida de cavalo no hipódromo da Lagoinha, mas isso era só para a elite. E o futebol, e essas corridas geralmente eram no período da manhã. E à tarde era o futebol que comandava aqui no estádio Peloudo Vico. Inclusive, quando eu passei a trabalhar na crônica, eu cognominei o estádio Peloudo Vico de o abandonado estádio Peloudo Vico, porque não tinha nada. Goiânia tinha uma arquibancada lá de madeira e para os torcedores do Goiânia tinha uma casa lá que protegia da chuva. Mas eu então entrei na crônica, comecei a trabalhar com Cunha Júnior e chamava o estádio o abandonado estádio Peloudo Vico, porque o governo naquela época não olhava para o futebol goiano não, infelizmente. E o 18 era um bom treinador? Ele ensinava bem a garotada? Não ensinava não. O jogador fazia em campo o que sabia.
mas ele sabia como escalar o time do Goiânia. Ele jogava a bola lá no meio e vamos pro jogo? Não, 18 não jogava. Não, bom. Ele soltava a bola lá no meio do campo e vamos pro jogo? Não, ele geralmente, quando levava um jogador juvenil como dele, ele observava o jogador para ver as características, para ver se ele era bom goleiro, se era zagueiro. E eu joguei no juvenil do Goiânia como zagueiro central. Depois fui lateral direito. Teve um atacante, talvez nesse campeonato ou nesse início de carreira, que deu trabalho pro senhor? Teve. O atacante que mais me deu trabalho aqui em Goiânia foi o Foca. Era o artilheiro do Goiânia. Era um jogador muito voluntarioso e tinha muita habilidade com a bola. O senhor já está falando então da sua ida para o Goiás, mas a gente queria entender como é que foi. Como sair do Goiânia e chegar no Goiás? O que aconteceu? Eu era juvenil, naquela época o vínculo era mais... não era profissional. Então a gente tinha liberdade de movimentar, de trocar de clube. Desde, é claro, que não tivesse feito nenhum jogo durante o campeonato. E eu jogava, então, primeiramente jogava no juvenil do Goiânia, quando fui contratado para jogar no Goiás. Naquela época, o Goiás perdeu um grande zagueiro, que era o japonês, que foi jogar no 15 de novembro de Jaú. Então eu fui contratado pelo Goiás na expectativa de substituí-lo, né? E a decepção não foi grande, não. Mas também não foi das melhores, não, viu? Hoje estamos na época das transferências milionárias do futebol. Um jogador para sair de um time para ir para o outro, ele ganha muito dinheiro. A transferência, ela movimenta várias pessoas. E o que movimentou quando o senhor saiu do Goiânia e foi para o Goiás? Como é que foi? Quanto custou? Naquela época, a gente falava que era o profissionalismo marrom, ou amadorismo marrom. Eu, quando saí do Goiânia, eu fui contratado pelo Goiás, recebi 10 mil cruzeiros em bilhete de rifa. Foi 100 bilhetes de rifa de R$100. De modo que eu fui para o Goiás, recebi esses bilhetes e depois vendi os bilhetes. O senhor lembra se o senhor conseguiu vender tudo? Não vendi tudo não. Eu fiquei com medo de vender e algum desses ia sorteado e vendi poucos. O senhor ganhou ou não? Ganhei. Não ganhei o carro também não. Então só fez um negócio arriscado, né, Foi doutor? a doce ilusão. E o senhor se lembra quem que formava a dupla de zaga com o senhor, quando o senhor foi titular? Eu cheguei a jogar com o Bibil. Bibil foi titular do Goiás durante muitos anos. Eu fui zagueiro central e ele era lateral esquerdo. E é verdade que o Bibil era uma espécie de líder dentro do campo daquele time do Goiás? O Bibil era um jogador vigoroso, forte. E de modo que eu joguei ao lado do Bibil muito tempo. E nessa época, qual foi o zagueiro, o melhor zagueiro que o senhor viu jogar aqui no futebol goiano? Esse Bibil, viu? E depois nós tivemos aqui também, não é do meu tempo, mas eu era admirador dele, é o Dodô. Eu esqueci o nome dele, mas... o nome dele era Albertino Castilho. Ele tinha apelido de Dodô e jogava como zagueiro central do Goiânia. Doutor Ovidio, o senhor já marcou um padre? Já fez a marcação de um padre num jogo? Já. Em Goiás, na cidade de Goiás tinha um padre que chamava José Maria. Era um grande ponteiro direito. E eu, como jogador do DCT, o quadro DCT é Departamento Correio e Telégrafos. Eu era o zagueiro do DCT e marquei o padre. Mas foi preciso de marcá-lo com muita virilidade. E esse padre, realmente, durante o jogo, não fez nada, não. Ele, no dia seguinte, ele reclamou pro meu sogro, que era muito católico, que o genro dele era um cavalo. Então, no caso aí, o cavalo seria eu, né? Porque ele foi vítima da minha marcação. E o campo parece que tinha campo era de terra. E tinha uma baixadinha? Tinha na lateral direita, ou na lateral esquerda,
o campo tinha uma caída assim, se a gente corresse muito, caía num precipício. E o senhor tentou jogar o padre alguma vez pra lá ou não? Não, eu empurrei ele muitas vezes. O senhor lembra se ele saiu? Eu fazia o sinal da cruz e empurrava o padre. O senhor lembra se ele saiu? Ele era um grande ponteiro direito, viu? O senhor lembra se ele saiu escalavrado desses empurrões? Ele era ídolo da torcida lá de Goiás. É verdade que as mulheres gostavam muito de vê-lo jogar, inclusive de vê-lo de calção, né? Porque naquela época, ver um padre de calção era uma novidade muito grande. Doutor Ovídio, e aí como é que o senhor para de jogar? Como é que foi o encerramento da sua carreira enquanto jogador? Foi o seguinte, eu fui contratado pelo Correio para trabalhar como mensageiro do Correio. Naquela época era um emprego federal e eu passei a ganhar muito bem, então eu abandonei praticamente o futebol. E passei a cuidar mais da minha vida profissional como funcionário do Departamento de Correios e Telégrafos. Aí, como eu não podia mais jogar, eu passei a trabalhar na crônica esportiva como auxiliar do Cunha Júnior e depois passei a narrar jogo de futebol. Estas histórias sobre o seu trabalho como cronista esportivo, nós queremos saber no próximo bloco. Pode ser? Pode. Doutor Ovídio Inácio Ferreira é o convidado de hoje do Futebol de Goiás. E suas histórias, Gerliezer, João Paulo, Vinícius. Futebol de Goiás, volta já. Curiosidades, estatísticas, fatos marcantes. Chegou a hora de abrir a Enciclopédia do Futebol. No dia 19 de fevereiro de 1950, o Araguaia venceu a União Operária de Anápolis por 5-3 em Anápolis e conquistou o título da Taça Miss Brasil, competição disputada pelas duas equipes em uma melhor de 3 confrontos. Nos 2 primeiros jogos, houve uma vitória do Araguaia em Anápolis por 3-1 e um triunfo da União Operária no estádio Pedro Ludovico por 2-1. Este é, até o momento, o título mais antigo já encontrado do Vila Nova. Vale lembrar que Araguaia Esporte Clube foi o nome adotado pela equipe colorada nos anos de 1949 e também em 1950. Estremecem os alicerces da Paranaíba. É o clube do povo festejando seu primeiro gol esta noite na decisão do campeonato de profissionais. A história do futebol goiano ao seu alcance agora na internet. Acesse futeboldegoias.com.br. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. Estamos de volta aqui no Futebol de Goiás e suas histórias, hoje para conhecer um pouco mais da história do doutor Ovídio Inácio. Já falou sobre sua passagem como jogador, conhecido como Lavanca, e agora eu quero saber do senhor, doutor, o seguinte: como que o senhor entrou no rádio? Como é que iniciou sua trajetória como cronista esportivo? Eu sempre fui tarado pelo futebol. Eu almoçava, jantava futebol. E então eu imitava os locutores Antônio Cordeiro e Jorge Cury da Rádio Nacional. E eu transmitia o futebol. Eu sentava na arquibancada do estádio Pedro Ludovico, do lado oposto às cabines de rádio, e fazia a transmissão dos jogos. E um dia eu fui convidado para fazer um teste na Rádio Clube e fui aproveitado. Passei, inclusive, a apresentar um programa de esporte, chamava Pioneira nos Esportes, às 18h45, às 19 horas. E, posteriormente, me deram a oportunidade
de narrar o futebol junto com o Cunha Júnior. E aí eu passei a transmitir o futebol, às vezes, muitas vezes, sozinho. E nessa época, como que eram as condições de trabalho, doutor Ovidio? Nós não tínhamos conforto nenhum. A arquibancada era preciso chegar uma meia hora, uma hora antes, para limpar lá, porque o pessoal usava as cabines como privada pública. Então era preciso que a gente chegasse antes para lavar o local, para a gente poder trabalhar tranquilo, sem qualquer odor. O senhor falou mais cedo aqui no programa que tinha duas diversões. Uma era o futebol, que era do povão, e a corrida de cavalo lá no hipódromo, que era da elite. Mas quando o senhor começou a trabalhar na crônica, o senhor teve a oportunidade de ir lá ver corrida e narrou corrida também? Como é que era? Não, eu tentei narrar corrida de cavalo, mas achei muito difícil. Porque a corrida de cavalo, muitas vezes, um páreo é resolvido em 1 minuto, 2. E então o locutor tem que encher linguiça durante uma meia hora até que faça novo páreo. E eu nunca me simpatizei muito com corrida de cavalo por esse motivo. Eu gostava mesmo, era de futebol. Além de trabalhar no programa na Rádio Clube, o senhor também escreveu no jornal Folha de Goiás? Escrevia, eu trabalhava naquela época no departamento de Correios e Telégrafos, no período da manhã, ia para a Folha de Goiás, escrevia o programa de esportes, juntamente com Luiz de Oliveira Machado, trabalhei com Baltazar de Castro, e apresentava o programa às 18h45 às 19h. Chamava Pioneira nos Esportes. Ué, mas era pouco tempo demais, não era não? Era só 15 minutinhos? Era só 15 minutos. E olha lá, nós não tínhamos muito esporte, não. Houve um período que Goiânia teve o basquete no auge, mas foi pouco tempo, aí nós passamos a cuidar só do futebol. E como é que o senhor tratava a notícia? O senhor ia nos clubes pegar a notícia? Como é que tinha repórteres? Não, nós ia no campo de futebol, conversar com a pessoa, com a outra, assistia aos treinos e fazia as anotações. E o senhor fazia o noticiário de todos os times? Fazia o noticiário de todos os times. E o senhor se lembra do time, de que time que o senhor escreveu uma coluna, uma crônica? Tem algum texto específico que o senhor escreveu e que te marca até hoje? Eu escrevi muito sobre o Goiás Esporte Clube, porque era o time do meu coração. E os outros eram, logicamente, adversários do Goiás. Mas como a gente tinha sede de notícia, a gente procurava o Goiânia, a gente procurava o Joaquim Veiga, que fornecia as notícias de Goiânia. Em Campinas, nós tínhamos o Luiz de Oliveira Machado, que cuidava do noticiário do Atlético. Então, ele fornecia para nós as notícias do Atlético. E quais jogadores que o senhor lembra, assim, de sempre estar falando com eles, aqueles que eram mais gente boa de entrevistar, aqueles que davam mais trabalho para o senhor se recorda? Naquela época, o ídolo do Goiânia era o Foca, era o ponteiro direito. Tinha o Cisquinho também, que chamava Cirineu Gonzaga, que foi inclusive vereador aqui em Goiânia durante várias legislaturas. Era fácil de entrevistá-lo, porque ele falava bem e a gente não tinha dificuldade. E no Atlético tinha o Tonho Oscar, no Goiânia tinha o Uberaba, que era um gentleman, o goleiro do Goiânia, que se chamava Enio Ferreira. O apelido era Uberaba, foi jogador titular do Goiânia durante muitos anos. Outro jogador que foi goleiro do Goiânia e também do Atlético foi o China, que jogou aqui no futebol goiano. E de treinadores, assim, o senhor lembra, por exemplo, você entrevistou Teodorico? Era o Joaquim da Veiga Jardim, que treinava o Goiânia, e o Graciano Acosta. É um uruguaio que passou a treinar o Goiás, então ele era fácil de entrevistar. Ele falava o castelhano meio enrolado, mas a gente gostava de entrevistá-lo. Viu? Por quê? Porque ele não era brasileiro, ele era uruguaio.
ele chamava Graciano Acosta. E a gente ia entrevistá-lo, e ele então falava muitas vezes o portunhol. Agora nós tínhamos também, posteriormente nós tivemos o Teodorico José da Silva, que era muito engraçado. A gente entrevistava ele falava muito errado, e de modo que o povo gostava de ouvir as entrevistas dele. Tanto é verdade que uma vez eu entrevistando ele sobre um gol que foi anulado, eu pedi ele para descrever, ele falou assim: o jogador foi fono. Quando ele chegou na área, ele chutou, foi gol, e depois foi anulado. O senhor se lembra também do Valdir da Col, o senhor se recorda dele? Lembro, o Valdir da Col era militar, era um sujeito mais reservado, e treinou naquela época a Associação Bancária de Goiânia. A União também, né? A União Indústria e Comércio. Exatamente. Mas naquela época o treinador principal que tinha em Goiânia era o Joaquim da Veiga Jardim. Depois veio o Graciano Acosta, e em Campinas nós tivemos também treinadores lá como Orlando Ferezin, mas isso muito distante. Depois o Orlando Ferezin era pai do Picho e do Dida. Esse Picho foi jogar depois no Juventus e o Dida no Guarani. Doutor Ovídio, o senhor estava contando aí que gostava mesmo da narração, né? Que era narrador e que inclusive dividia a mesma narração com Cunha Júnior. Como que era esse tipo de narração? Era tipo diagonal. O Cunha Júnior transmitia um campo, quando a bola ultrapassava a divisória do gramado, passava a palavra para o outro locutor. Então a gente dava sequência, não deixava a bola cair, sabe? E o senhor contou uma história nos bastidores pra gente que é uma situação que pode às vezes acontecer, ainda mais em um momento onde as transmissões, onde as narrações, elas dependiam de todo um aparato, de muito maquinário, faltava tecnologia. É verdade que uma vez o senhor entrevistou o Pelé e a linha caiu? É verdade. Eu cheguei a entrar no avião, foi quando o Pelé, no auge, se não me engano, em 1964, no auge, ele tinha chegado ao Brasil e veio a Goiânia com o Santos. Eu fui entrevistá-lo e entrei dentro do avião. Como? Cheguei a entrar no avião puxando o microfone. Naquela época não tinha microfone sem fio. Eu então ia arrastando o fio, o auxiliar técnico ia empurrando também. De modo que eu cheguei a entrevistar Pelé, outro jogador do Santos como Tite e vários outros. E quando eu saí lá fora, fiquei sabendo que o fio tinha arrebentado e que não havia saído nada durante a transmissão. E aí o senhor perdeu a entrevista com o Pelé? Perdi a entrevista com o Pelé. Foi uma grande decepção minha. Doutor Ovídio, e hoje a gente conhece a Associação dos Cronistas Esportivos. Hoje, para trabalhar na imprensa esportiva, a gente precisa se associar a ela, ter o credenciamento, tudo. O senhor participou da fundação dela? Participei. Eu fui o primeiro, eu ajudei a fundar juntamente com Antônio Porto, Luiz Rótoli e José Natal, e eu fui o primeiro cronista a se inscrever na Associação dos Cronistas. A sede era no Estádio Olímpico, ali junto à quadra de basquetebol. E por que vocês decidiram fazer essa associação? É porque nós precisávamos organizar, né? Porque era muito disperso. Havia muita rivalidade naquela época e a entidade foi crescendo. O número de locutores foi aumentando na cidade, então nós sentimos a necessidade de organizar para valorizar a classe, inclusive a melhora de salário, né? Doutor Ovídio, o senhor disse aí que o rádio sempre foi uma diversão, uma cachaça, o senhor até usou esse termo. Foi ruim ter que abandonar o rádio? Eu abandonei o rádio porque eu fiz concurso naquela época para juiz de direito, então eu estava proibido de fazer qualquer transmissão. Então foi por isso que eu abandonei o rádio, viu?
Mas em Ipameri o senhor tentou narrar. Em Ipameri eu transmiti na Rádio Novo Horizonte, muitas vezes, até chegar ao conhecimento do presidente do tribunal, que me fez uma advertência, ameaçando inclusive de suspensão se eu continuasse transmitindo futebol. Além de narrar, o senhor apresentava o programa A Pioneira nos Esportes, na Rádio Clube. E hoje, a gente, nós na Rádio 730, temos toda uma dinâmica, tem a participação dos repórteres nos clubes, através das linhas, tem as entrevistas que nós utilizamos hoje. E na sua época, era uma resenha esportiva? Era uma discussão única e exclusivamente? Era uma resenha esportiva, mas não tinha a facilidade que tem hoje para a transmissão dos eventos fora. A gente tinha que carregar uma maleta para fazer a transmissão e geralmente a maleta era como se fosse um telefone. Fazíamos a entrevista dentro do campo com telefone. Não era no microfone, era através do telefone. Nós usávamos muito o telefone. E o seu programa, como é que era? Por exemplo, nós temos aqui 4 profissionais do programa Futebol de Goiás e Suas Histórias. E o senhor ancorava e ia perguntando a opinião de cada um? Como é que era? Fazia termos gerais. Quando havia entrevista, ou senão quando a gente escrevia todo o programa. A gente fazia geralmente um comentário sobre a situação do futebol goiano, comentando a situação do líder do campeonato, tudo, e seus jogadores, e depois nós apresentávamos o noticiário. Raramente a gente fazia entrevista, porque não tinha aquela facilidade de locomoção que tem hoje para fazer as transmissões. E muita gente ouvia? Ouvia. Nós tínhamos aqui em Goiânia a Rádio Clube de Goiânia, Rádio Difusora e Rádio Brasil Central. E o esporte é que movimentava essas emissoras. Doutor Ovídio, o senhor nos revelou aqui nos bastidores que, apesar de ter começado a jogar no Juvenil do Goiânia, o senhor tem uma paixão muito grande pelo Goiás. Daqui a pouco a gente vai querer saber o porquê dessa paixão. Combinado? Combinado. Doutor Ovídio Inácio Ferreira é o nosso convidado. João Paulo, Gerliesia, Vinícius, aqui no Futebol de Goiás e Suas Histórias. Que volta já já. Biografia. Os personagens da nossa história. Teodorico José da Silva foi um dos maiores treinadores do futebol goiano nas décadas de 50 e 60. Ele comandou o Yumas, o Araguaia, o Goiás, o Goiânia e a União Comércio e Indústria, mas foi no Vila Nova que brilhou. O técnico sempre foi um aliado do capitão Onésio Brasileiro Alvarenga, desde os tempos em que ele ainda era jogador do Goiás. Eles trabalharam juntos no Goiás, na União e no Vila Nova, onde construíram o time que fez história no início dos anos 60. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Resgatando as raízes de nossa paixão. Estamos de volta aqui no bloco final do Futebol de Goiás e Suas Histórias, que também está na internet, www.futeboldegoias.com.br, Rafael. E você pode ser parceiro do futeboldegoias.com.br. Tem um arquivo? Tem um áudio? Tem uma foto? Tem um vídeo? Mande pra gente. Vá na guia contato do site futeboldegoias.com.br ou através do e-mail futeboldegoias@gmail.com. O Futebol de Goiás e Suas Histórias tem o oferecimento de tintas Colatex, pintando com arte. João Paulo de Medeiros. Torovídio, Goiânia tinha muitos clubes. O Goiânia, lá em Campinas tinha um Atlético, o Araguaia, como o senhor disse, mas o senhor apaixonou mesmo foi pelo Goiás. Por que o senhor escolheu o time esmeraldino?
Porque o Goiás era o time que tinha mais amigos que pertencia ao Goiás Esporte Clube. Inclusive, naquela época, o Goiás era comandado pelo Ruarque Douglas Ferreira. E ele me procurou então e eu aceitei o convite dele para treinar no Goiás. E os jogadores do Goiás eram mais conhecidos mesmo. O senhor disse que o Goiás era... O senhor se aproximou do Goiás porque era o time que só tinha mais amigos, né? Quem eram esses principais amigos do senhor que atuavam no Goiás ou que faziam parte da diretoria do Goiás? Naquela época eu era admirador demais do japonês, um jogador que jogava no Goiás, estudou na Escola Técnica de Goiânia e depois foi pro 15 de Jaú, foi pro futebol paulista. Tinha o Bibil que morava nessa rua aqui, onde eu moro, na rua 75, e Bessa, que era um jogador da cidade de Goiás e veio aqui, eram pessoas mais conhecidas minhas. E por isso eu me passei mais a torcer para o Goiás. Foi por isso. Doutor Ovídio, havia uma lenda no início, nas primeiras décadas do futebol goiano, década de 40, na década até mesmo de 50, que estendeu-se até a década de 60, quando o Goiás conquistou o primeiro título efetivamente em 66, de que o Goiás era o time dos 33 torcedores. Era mesmo ou isso é conversa? Isso é verdade. O Goiás tinha poucos torcedores. Mas era só 33? Poucos, mas fanáticos pelo Goiás. Inclusive, nós podemos mencionar a família Segurado, que a família Segurado toda torcia pelo Goiás. A família Segurado tinha o Goya, que jogou pelo Goiás, formou uma linha de média de Goiás com Turco, Didil e Goya. Quer dizer, Turco, Dr. Homero e Goya. Foi a linha média da seleção goiana. Aqui. De modo que a verdade era essa. Doutor Ovídio, você dizia que antigamente a crônica esportiva, que tinha muitos vilanovenses, né, que assim, eles dominavam a crônica esportiva. Alguns chegam a dizer que até hoje eles ainda dominam. Não, eu não. Mas o senhor não sentia isso na época, não? Naquela época, fosse assim, quem dominava a crônica era o Goiás. Goiás e Goiânia. Porque no Goiânia nós tínhamos Antônio Porto, que era o locutor da Rádio Brasil Central e que foi depois para a Rádio Globo. E ele torcia para quem? O Antônio Porto? Torcia para o Goiânia. O Cunha Júnior? Cunha Júnior não torcia para ninguém, não, viu? O Baltazar de Castro? Baltazar é atleticano. Então quer dizer que o Vila Nova não era unanimidade? Praticamente não tinha torcida. Não era unanimidade naquela época, não. O Vila Nova, antigamente, era Vila Nove. Por quê? Porque só apanhava de 8, 9. Depois é que o Vila Nova cresceu e passou a ser um time de primeira grandeza. Agora há pouco, no bloco anterior, nós falamos muito da sua carreira enquanto cronista esportivo. E eu não posso deixar de passar. Aqui nos bastidores o senhor contou uma história pra gente que, no seu início de carreira como cronista esportivo, o senhor foi fazer uma matéria, escreveu 3 laudos, o senhor levou sua máquina de datilografia pra lá, foi? E aí, só aproveitaram as escalações do treino? Isso a primeira reportagem que eu fiz, porque eu me apresentei na Rádio Clube para o Cunha Júnior, que eu queria colaborar com ele, queria trabalhar. Meu sonho sempre foi trabalhar em rádio. E ele mandou que eu fosse lá no campo e assistisse o treino e escrevesse uma matéria sobre o treino. Eu escrevi umas 3 laudas à máquina. Eu sei que no final ele só aproveitou o resultado do treino e o nome dos jogadores. Mas daqui a pouco a gente vai querer saber como é que era a sua narração, porque o senhor vai ser uma das nossas atrações, além de ter sido entrevistado, no nosso quadro Museu do Gol. Então o senhor trate lembrando que daqui a pouco nós teremos uma narração de Ovídio Inácio Ferreira, combinado? Muito obrigado, combinado. Doutor Ovídio, o senhor conseguiu levar para sua família essa paixão pelo Goiás? Consegui, porque o meu filho Edmilson jogou no juvenil do Goiás, desde o dente de leite até chegar no profissional, mas logo ele deixou o futebol. E ele jogou com quem nessa época? Com Luvanor, Gilson. O irmão do Fernandinho? Não, o Gilson é irmão do Fernandinho.
E aí era mais gostoso ainda ir pro estádio pra torcer pro Goiás, porque torcer pro Edmilson também. Era. Inclusive tem um fato interessante. Uma vez minha esposa foi torcer pro Goiás e gritou tanto, chamou o juiz de ladrão, tanto que foi preciso sair com ela do campo, porque senão ela ainda batia no juiz. E o senhor que conduziu ela pra fora, doutor? Foi preciso retirar porque ela estava nervosa. Quando o jogador entrava no meu filho, ela já chamava o adversário de cavalo, de monstro. Então foi preciso de convidá-la para sair, né? Doutor Ovídio Inácio Ferreira, muito obrigado por ter recebido a equipe do Futebol de Goiás, suas histórias na sua casa, ter compartilhado algumas das várias histórias que o senhor viveu no futebol goiano. Muito obrigado. Eu é que agradeço a oportunidade, porque me fez lembrar de muitas coisas boas que eu tenho na memória sobre o futebol goiano. Eu que agradeço a equipe. E bom saber que o senhor já foi um colega nosso, já que a 730 tem como razão social a Rádio Clube de Goiânia S.A. Perfeitamente. A ZYG3, Rádio Clube de Goiânia, uma das emissoras associadas do Brasil. Do Grupo Diários Associados? Exatamente. Eu escrevia na Folha de Goiás, que era dos Diários Associados, e narrava o futebol pela Rádio Clube. Doutor Ovídio Inácio Ferreira foi a atração de hoje do Futebol de Goiás. E suas histórias, com equipe completa, João Paulo de Medeiros, Vinícius Tôndolo, Gerliezer Paulo. E agora, para encerrar este programa especial com o doutor Ovídio Inácio, ele mesmo vai narrar um gol pra gente no Museu do Gol. É hora de vibrar. É hora de se emocionar. E atenção que vamos repetir o gol. Números contam a história do espetáculo. 8 minutos do clássico do ano. Vai, Jair pode marcar a ponta, tira a gol. É hora de Museu do Gol. ZYG3, Rádio Clube de Goiânia, uma das emissoras associadas do Brasil, hoje transmitindo o futebol de Goiás. Goiânia e Goiás, adversários tradicionais que formam o clássico gogó do futebol goiano. O Goiás hoje está com a equipe completa e o Goiânia também com a sua formação principal. Vamos então à torcida. O campo está cheio de torcedores. A torcida está vibrando com as jogadas do Goiás, que hoje tenta suplantar a equipe alvinegra. E vamos então à sequência do futebol. Bola com Eli. Eli é o famoso caixão, ponteiro esquerdo do Goiás. Ele passa a bola para o Didil, que é centro-médio da equipe alviverde. Faz o lançamento para o Eli. Eli para o Dr. Homero. Dr. Homero na ponta direita para Hélio. Hélio faz o cruzamento, entra nele, galã de cabeça. Gol do Goiás! Léo Galã, o paulista que integra a equipe titular do Goiás, marca o seu primeiro gol no Estádio Olímpico Pedro Ludovico. Goiás 1, Goiânia 0. Sofria como louco com o rádio colado no pé do ouvido. Fica por aqui a edição de número 52 do programa Futebol de Goiás e suas histórias. Agradecemos a Virley Alves na montagem do quadro Museu do Gol desta edição. Mais informações, acesse nosso site futeboldegoias.com.br. Curta nossa fanpage no Facebook. Tenha um bom domingo e até o próximo final de semana. Na barreira confusão é geral. Atenção. Preparou.
chutou.